Liberando os celulares aqui, a gente está ao vivo no Instagram e no Facebook. Na live da semana passada eu acabei fazendo só no Instagram, então acabou muitas pessoas ficando confusas e não conseguiu acessar a nossa live. Então é importante você mandar para elas, para lembrarem que elas podem estar tanto no Facebook quanto no Instagram nessa noite, ok? Vamos lá. Bom, eu vou contar a história para vocês, a história é interessante. Mais ou menos 2 meses atrás, era um domingo, eu estava sentado no meu sofá, relaxando, normalmente segunda-feira é pegado o dia, e eu recebi a mensagem de um amigo meu que mora na Flórida. E quando eu peguei a mensagem que eu abri, era a mensagem de WhatsApp, tinha um link de uma live que estava acontecendo. Eu cliquei na live e eu comecei a assistir. Olha, eu não consegui desligar enquanto não acabasse a live, de tão maravilhado que eu fiquei. Era uma informação que eu não sabia como buscar, mas ela chegou até a mim e eu sei como explicar como isso aconteceu. Essa pessoa que estava fazendo a live, eu passei a segui-la no YouTube e depois assisti alguns vídeos que ele já tinha deixado gravado, e um desses vídeos ele disse uma frase sensacional. Eu, se fosse você, eu até anotaria. A frase foi o seguinte: em algum lugar do mundo existe alguém precisando do seu pior conhecimento. Eu vou repetir. Em algum lugar do mundo existe alguém precisando do seu pior conhecimento. Então, compartilha. Essa foi a mensagem dele. Eu falei, uau, como eu nunca pensei nisso? Eu estudo sobre esse assunto que a gente vai falar hoje, a gente falou na live da semana passada, há aproximadamente 8 anos. E eu estava ali tímido, quietinho, eu estava ali só guardando a informação para mim, eu estava compartilhando com quase ninguém. E isso deu um clique na minha mente, o que me fez perceber que eu deveria compartilhar com as pessoas o que eu sei. Porque em algum lugar do mundo tem alguém precisando do meu pior conhecimento. E eu tenho bastante informação para dividir. É por isso que eu estou aqui. Isso mudou a minha vida. E você pode fazer o mesmo. Então, aperta o botão de compartilhar e manda para no mínimo 3 pessoas. Porque de repente tem algum amigo seu que está precisando de alguma informação que vai ser dita hoje. Você captou a história? É bem legal, né? Aconteceu comigo, eu não estou contando a história de ninguém. É a minha história. Essa é exatamente a minha história. Mas vamos começar a nossa live de hoje, que é o seguinte. Eu postei aí, fiz vários posts avisando as pessoas, porque nós iremos falar sobre 5 motivos para você tomar conta, para você cuidar da sua vida. É isso aí mesmo, né? Quantas vezes você falou para alguém, eu falei para alguém, ou alguém disse pra gente, vai cuidar da sua vida, né? Em alguns momentos parece até de arrogância ou qualquer coisa do tipo, mas na verdade hoje eu tenho motivos, eu tenho razões para que você possa entender que você deve cuidar da sua vida. A grama do vizinho não é mais verde, isso é um fato, isso é o que você pensa, mas ela não é mais verde. O vizinho não é mais bonito que o marido, tô brincando. Os filhos não estudam nos melhores colégios só porque eles estão nos colégios particulares, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O seu vizinho aí do seu trabalho, ele não vende mais que você, ou ele não é peixe do seu patrão, não. Você tem motivos que eu vou te mostrar hoje que você deve cuidar somente da sua vida e deixe cada um cuidar da vida deles. Porque nós somos diferentes. Nós parecemos, porque nós somos seres humanos, mas cada um tem a sua personalidade, eu tenho a minha, você tem a sua, e eu vou te mostrar 5 motivos para você cuidar dela, para você cuidar da sua vida, ok? Então, nosso título está aqui, 5 motivos para você cuidar da sua vida, e são o seguinte. Quais são as razões que eu devo fazer isso, Diego? Alguém já me disse isso no passado, mas eu não sei. Aliás, eu até gostaria de cuidar da minha vida. Eu gostaria de cuidar melhor da minha vida. Por esses dias eu recebi mensagem de algumas pessoas que vieram no Facebook e Instagram me pedindo ajuda, aconselhamento, o que fazer, porque estavam perdidos na vida. E a resposta era sempre essa: olha, você precisa cuidar da sua vida. Compreende? Sabe um problema que tem muito entre nós, e a gente vai viver fazendo isso, só que a gente precisa ter atenção para que a gente não caia na cilada que isso traz, que é o seguinte: fazer comparativos. Normalmente a gente faz comparativos. A minha vida não está boa porque a vida do meu vizinho está melhor que a minha. Lá no trabalho eu não estou muito bem porque normalmente as pessoas estão bem e eu não estou bem.
Isso é um problema sério quando a gente faz comparativos, pelo seguinte motivo: a outra pessoa não é você, não sou eu. Eu sou Diego, não existe outro igual neste planeta. Por mais que eu tivesse um irmão gêmeo, e eu gostaria de ter tido um irmão gêmeo, eu quero ter filhos gêmeos, Deus abençoe que mande. Mas por mais que eu tivesse um irmão gêmeo, ou que você tenha gêmeos, irmãos, o que for, vocês nunca serão iguais. Vocês não são e nunca serão iguais. Então, fazer esse comparativo, a gente acaba se frustrando ao invés de encontrar referências para ser melhor. Por quê? Você poderia estar expressando a sua personalidade através do seu jeito, da sua fala, das suas ações, e isso não é parecido com ninguém. Então, se comparar para tentar se encontrar na vida é um motivo de quem ainda não se encontrou, de quem ainda está perdido. Principalmente aqui, olha, perdido na mente, que não tem referência exata da vida, não sabe o que está fazendo aqui, não sabe de onde veio, não sabe por que veio, não sabe quem te criou. É por isso que a gente acaba ficando perdido e se comparando com outras pessoas. Mas, Diego, quais são os 5 motivos? Bom, são 5 razões. Eu selecionei 5 poderes que eu tenho, você tem, todos nós seres humanos. Somente seres humanos têm e conseguem dominar dessa forma. Não vou dizer sobre os animais porque a gente vai entrar num assunto que não tem nada a ver com a nossa live, mas eu vou falar dos seres humanos. Nós temos um poder que eu consegui classificar em 5 poderes, resumir, condensar dentro desses poderes que eles nos dão possibilidades para que possamos cuidar da nossa vida e não precisar mais se comparar com nada e não se comparar com mais ninguém. E eu tenho certeza que você quer isso. Deixar a vida daquelas pessoas que você está tendo como referência e começar a contar a sua própria história. Você gostaria de contar a sua própria história? Coloca aqui nos comentários. Eu quero contar a minha própria história. É importante você dizer isso, é importante você profetizar isso, porque o primeiro motivo, a primeira razão, o primeiro poder que você tem é o poder da palavra, o poder da profecia. Na live da semana passada eu expliquei para vocês que a palavra é uma chave, é um código que abre um portal e libera poder. Exatamente, é um portal é uma chave que abre portais, que abre portas que liberam poder. Então, toda vez que você abre a sua boca para falar, você está liberando poder sobre você mesmo, independente com quem você está falando, para quem você está falando, sobre o que você está falando, você está liberando poderes que vão vir sobre você, não exatamente sobre aquelas coisas. E este é um motivo pelo qual você deve cuidar da sua vida, porque enquanto o vizinho do lado está vendendo mais, no seu ponto de vista, provavelmente ele está usando as palavras dele para o próprio benefício. Ele está usando as palavras dele para criar a própria realidade. Compreende o porquê que você não pode se comparar a ele? Você precisa expressar a sua personalidade através da sua vida e ser você, porque você tem motivos para isso. O poder da palavra nós temos. Não é só para comunicar. Hoje eu consigo falar em português, consigo falar em inglês e eu arranho um pouquinho em espanhol. Mas eu vou te dizer, independente da palavra, se é bom dia, se é good morning, o que for, elas liberam o mesmo poder. Então toda vez que eu abro a minha boca para falar, esse poder é liberado sobre mim, é liberado sobre qualquer um que diz a mesma coisa. Entendeu esse ponto? Esse é o primeiro motivo para você cuidar da sua vida. Você tem o poder da palavra. O segundo motivo, você tem também o poder do pensamento. Todo mundo consegue pensar. Até quem tem deficiência e não consegue falar, ele fala em pensamento. Todos nós pensamos. E hoje eu estava estudando um assunto muito interessante sobre a formação dos pensamentos e o quão, vou dizer até uma palavra que eu não uso muito, o quão cabuloso é a formação de um pensamento. É a última fronteira da ciência. É exatamente o que a ciência está estudando agora. Como são formados os pensamentos e qual é o poder que os pensamentos têm sobre o movimento, sobre a ação das pessoas. Você é exatamente o que você pensa que é. Eu, Diego, sou exatamente o que eu penso que eu sou, o que eu penso ao meu respeito. Tá entendendo?
Quando eu começo a me comparar com outras pessoas, eu vou direcionar o pensamento a outras pessoas e eu não vou encontrar a minha personalidade nela. Tá entendendo como que eu estou falando? Você é único. Você tem o poder da palavra e o poder dos pensamentos. Então, os seus pensamentos foi uma coisa dada a você, diretamente a você. É um privilégio seu. Os seus pensamentos não são os meus pensamentos. Como eu disse antes, se você tiver um irmão gêmeo, o seu pensamento não é o mesmo do seu irmão. Por mais que vocês são idênticos, nascidos da mesma mãe, no mesmo dia, no mesmo minuto e quase no mesmo segundo. Os pensamentos são diferentes. E esse é um motivo que você tem para cuidar da sua vida. Porque se você começar a cuidar só dos seus pensamentos, olha, você tem tanta coisa para fazer que você não acredita. Mas isso não é um fardo, não é tarefa, não é trabalho que vai trazer cansaço. Pelo contrário, é uma aventura sensacional. Se você quiser um conselho meu, eu diria para você, mergulha, cai para dentro da sua mente que você vai ficar fantasiado, você vai ficar enlouquecido com tanta coisa que tem dentro de você e você poderia fazer. E você pode fazer. E você deve fazer. Eu estava assistindo sobre uma palestra que o Augusto Cury, um escritor brasileiro, orgulho do Brasil, estava fazendo no YouTube. Ele estava falando sobre algumas coisas da mente, como a nossa mente é fantástica. Ela é fantástica. É um dos mais poderosos, uma das mais poderosas ferramentas que nós temos. Ok? Então, o poder do pensamento foi o segundo motivo para você cuidar da sua vida. O terceiro motivo para você cuidar da sua vida é o seguinte: você tem o poder do sentimento. Tá entendendo? O que é o sentimento? É o seguinte, o seu pensamento ele só cria vida, ele só tem vida se você envolvê-lo em um sentimento. Dessa forma ele vai ser armazenado no seu subconsciente. É impossível, e eu vou dizer já, Diego, como é que eu faço para... Às vezes eu consigo ter um pensamento sem sentimento? Não, é impossível ter um pensamento sem sentimento. Porém, o pensamento só existe e vive na sua mente porque ele foi envolvido com um sentimento. Tá entendendo? Então, eu poderia ter vários exemplos. Tem gente que está agora sorrindo de alegria que acabou de comprar um carro zero e tem gente que está chorando de tristeza que acabou de comprar um carro zero. Como é que pode ter dois exemplos muito parecidos com sentimentos totalmente diferentes? Porque cada um é cada um. Você não é o vizinho que chora porque comprou um carro novo. Você é o vizinho que está feliz porque acabou de comprar um carro novo. Ou vice-versa. Existem vários comparativos diferentes de pessoa para pessoa, mas os sentimentos é você quem coloca sobre cada ação. Isso até parece automático, não é? É difícil controlar, Diego. Acontece uma situação, eu não consigo ficar feliz. Mas você pode controlar o pensamento. Você pode controlar o sentimento que você coloca sobre o pensamento. Isso é uma coisa que você precisa começar a dominar em você. E é importante você acompanhar as lives, acompanhar os posts. Eu estou sempre soltando uma informação para que você possa entender melhor. É um assunto muito extenso, muito profundo e muita coisa vai ficar para o nosso curso online que em breve estará disponível e você vai amar, que é sobre esse assunto, sobre esses poderes. Então, os seus sentimentos eles estão sujeitos ao seu controle. Você fala, você pensa e você coloca o sentimento sobre a imagem. Está entendendo como funciona? É o terceiro motivo para você cuidar da sua vida. Os sentimentos são seus. Se você está triste, o problema é seu. Se você está feliz, o problema é seu. Se você está com sentimento de gratidão, o problema é seu. Se você não está com sentimento de gratidão, o problema é seu. Porque a vida é sua. Você precisa cuidar dela. Compreende isso? Ok. O terceiro motivo, a terceira razão foi o sentimento. Vamos para o quarto motivo. E só um detalhe. Eu disse no início para você ter pegado, que pudesse pegar um papel e uma caneta e anotar. É muito importante você guardar essas informações. Eu consigo dizer para você aqui, horas e horas e horas sobre esse assunto. Na verdade, já tem mais de 8 anos que eu estudo sobre isso. Demorou para eu chegar nessa forma que eu estou te explicando agora, de forma bem simplificada, e eu tenho um exemplo bacana para te mostrar sobre isso aqui, mas foram muitos estudos, muito tempo se dedicando em estudar para chegar numa forma simplificada para poder explicar para você
Como funciona isso? Esses 5 poderes, eles compõem a sua fé, o poder da sua fé. Como eu disse na live anterior, a palavra fé está muito simplória hoje, está muito assim, a fé, falar fé e falar em café está quase a mesma coisa. Todo mundo diz que tem fé, que usa fé, mas ninguém sabe explicar o que é fé. Eu tinha essa questão, pô, você fala que tem fé, mas eu quero saber como funciona a fé. Foi por isso que eu mergulhei. Eu fui lá no fundo buscar a informação para que eu pudesse chegar um dia a explicar isso para alguém. E é isso que eu estou fazendo agora. Então, pega um papel, uma caneta e anota, ok? Pode ir que eu estou esperando. Inclusive, eu vou tomar uma água agora. Olha, um costume que eu criei é tomar água normalmente, regularmente, não só com sede. Antigamente eu tomava pouca água. Hoje eu bebo de garrafinha dessa no mínimo 7 por dia. No verão, normalmente eu bebo até 10 ou 12 garrafinhas de água. É um costume que você deve colocar na sua vida. É só um conselho, se servir, amém. Adivinha quem está mexendo de novo aqui no pedestral das minhas câmeras? A Teodora. Vamos, Teodora? Você já pegou o caderno? Pegou a caneta? Anotou? Você anotou que você tem 5 motivos para cuidar da sua vida? Que o primeiro é que você tem o poder da palavra, o segundo é que você tem o poder do pensamento, o terceiro é que você tem o poder do sentimento, e agora a gente vai para o quarto, que é o poder da conexão. Mas é importante você primeiro entender que palavra, pensamento e sentimento, eles juntos formam o que a gente precisa para acessar aquilo que a gente deseja. Eu implantei o desejo de beber água, aliás, o costume de beber água diariamente, usando exatamente esse poder que eu estou dizendo. Olha, tanta coisa aconteceu na minha vida. Eu tenho exemplo que eu não costumava escovar os dentes todo dia à noite. Pode me chamar de porco se quiser, mas eu aprendi. Hoje é impossível eu deitar na cama sem escovar os meus dentes. Mas talvez eu não seja o pior de todos aí não, hein? Então não adianta rir de mim. Mas muitas coisas mudaram na minha vida. Eu passei a ser um cara muito mais organizado. Antes eu era desorganizado ao cubo, ao quadrado, ao que for. Hoje eu sou um cara muito diferente do que eu era antes. Em comparação ao que eu era antes, eu sou um cara até chato hoje na organização. Tudo isso eu consegui implantar cuidando da minha vida, utilizando esses 3 poderes: palavra, pensamento e sentimento. Mas vamos para o quarto poder. O quarto poder ele está relacionado com a conexão. O que é a conexão, Diego? Existe o que você deseja, os seus sonhos, ok? E existe você aqui buscando esse sonho que está em algum lugar e você não se encontrou com ele ainda. Porque eu tenho certeza que quando você se encontrar com o seu sonho, você vai grudar nele e não vai largar por nada. Ou eu tô doido? Eu acho que não, né? Quem tá aí entendendo o que eu estou falando, manda aqui um eu. Manda aqui nos comentários. Eu estou entendendo. Os seus sonhos, ele está em algum lugar. Esperando por você. Ele está esperando por um encontro com você. E você está exatamente aqui. Você cria o caminho para chegar nele. Não ele chega até você. Ele vai chegar até você quando você criar o caminho para que vocês possam se encontrar. A conexão é exatamente isso. É o trajeto de onde você está, quando você forma o tripé da palavra, pensamento e sentimento, para chegar até onde você deseja. E este poder você tem. Você tem o poder de criar o trajeto, você tem o GPS na mão para encontrar tudo o que você deseja na vida. É de bens materiais, é de relacionamento. Se você está querendo encontrar um namorado, namorada, um marido, uma esposa, se você está querendo comprar uma casa, se você está querendo viajar, se você está querendo trocar a roda de amigos, você pode usar esse poder. Você deve usar, são motivos que você tem para cuidar da sua vida. Você entende? A vida é toda sua. Eu não sou a minha esposa não sou eu. Eu posso cuidar dela sim, mas ela tem que cuidar mais dela do que eu cuido dela, porque a vida é dela. Eu devo cuidar mais de mim do que ela me cuida. E olha que ela cuida muito bem de mim. Por que eu tenho que cuidar melhor de mim do que ela cuida? Porque eu sou o dono da minha vida. Eu tenho que cuidar do meu próprio nariz. Compreende? Então, esse caminho que você vai criar para chegar até o seu objetivo, você quem constrói. A gente tem um problema muito sério de ficar esperando pelas pessoas, para que as pessoas façam alguma coisa para nós. E quando não acontece o resultado e alguém nos pergunta, e aí? O que deu daquele sonho lá, daquele projeto que você tinha?
Ah, não deu, você sabe como é que está o governo, a crise, ah, estava chovendo, estava sol, ah, estava frio, estava calor, é que eu mudei para outro estado, é que isso, é que aquilo. A gente está cheio de subterfúgios para justificar o porquê a gente não cuidou da nossa vida. Você deve cuidar de você. Você é quem cria o caminho para chegar até os seus sonhos. É que desta forma que eu estou te explicando, ninguém nunca te explicou antes. É por isso que está difícil você realizar os seus sonhos. Muita gente que sabe dessa informação não divide. Por quê? Porque quem aprende se torna uma pessoa livre. Ela faz o que quer da vida dela, ela cuida da vida dela, ela cuida do nariz dela porque ela é livre. Ela faz o que ela quer. E você pode fazer o mesmo. Aliás, você deve fazer o mesmo. Você cria o caminho que vai chegar até o seu objetivo. E este é o poder da conexão. E o quinto poder e último poder que compõe esses 5 poderes é o poder do resultado. Não é, quando eu digo resultado, não é o resultado da situação física. Ó, peguei, então o resultado aconteceu. Não. O resultado acontece muito antes, mas muito antes daquele desejo que você tem chegar até você. Um bom exemplo aqui, quem é que não deseja emagrecer? E eu estou num processo de emagrecimento sensacional. Eu já eliminei 7 quilos. Isso tem menos de um mês. Daqui para o Natal eu vou chegar no meu peso ideal, ou bem antes do Natal. Da outra vez eu fiz o mesmo processo. Depois eu vou deixar aqui nos stories, ou eu vou colocar em algum post, o quão... é difícil falar que eu era gordo, porque eu sou muito alto, não era gordo, mas eu eliminei mais de 30 quilos em 6 meses. Não tomei nenhum remédio, porque não precisei, porque eu sou saudável. Eu basicamente fiz o normal que deveria fazer, que é cuidar um pouco mais da saúde. E a minha dieta nem foi crazy, não foi nada absurdo assim. Ai, que abstinência de vontade de comer um arroz e feijão. Não mesmo. Comi arroz, feijão, chocolate, pizza, tomei... Olha... Não é pinga não, tá? Tomei refrigerante porque, infelizmente, eu ainda gosto de refrigerante, mas eu estou tirando ele do meu cardápio. Eu fiz o que eu gostava de fazer, só que de forma regrada, consciente, e eu dominei o quanto eu bebia, o quanto eu comia, eu dominei quando eu comia e quando eu bebia. Eu estava no domínio. E, obviamente, praticando exercício físico. Eu estava cuidando da minha vida. Teve gente que falou assim pra mim, você vai emagrecer, mas logo depois você engorda. I don't care, eu não tô nem aí, o problema é meu, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Se eu quiser engordar, eu engordo, se eu quiser emagrecer, eu emagreço. Mas sabe por que o resultado deu certo? Porque eu usei exatamente esse poder. 30 quilos em 6 meses. Quer saber a minha dieta? Palavra, pensamento, sentimento, ação e o último motivo pelo qual você deve cuidar da sua vida, que é o resultado. Quando o seu sonho está aqui e você cria o trajeto, a trajetória para chegar no seu sonho, não significa que quando você chegar lá nele, que ele vai acontecer. Ainda é necessário haver uma aceitação. O seu sonho está disponível, esperando para ser recebido por você, mas quando você se encontra com ele, ele ainda vai dizer se ele vai ou não vai. Você acha que é assim? Só chegar, colocar o dinheiro e pá, e tá tudo certo? Não mesmo. Chegando lá, o seu sonho ainda vai dizer se ele te aceita ou não. E isso depende do que você está sentindo em relação a ele. Tá entendendo? 5 motivos para você cuidar da sua vida. Você tem o poder da palavra, o poder do pensamento, o poder do sentimento, o poder da conexão e o poder do resultado final da conexão. E eu fiz um desenho bacana que dá para vocês entenderem melhor, que é o seguinte. Aliás, eu deixei o desenho aqui, mas quem tiver perguntas, manda aqui para mim que a gente vai interagir um pouco mais, eu vou poder responder para vocês. Ok? Se alguém tiver qualquer pergunta, pode mandar para mim que eu vou responder para vocês aqui. Tem um pessoal bacana, a Dani está aqui, ok. Maia Saí está aqui também, o Vander. Legal. Se tiver pergunta, você manda para mim. Mas eu tenho um desenho bacana para você, para te explicar. Olha só. É o seguinte, como funciona? Os 5 poderes estão aqui, olha. Poder da palavra, poder do pensamento, sentimento, conexão e resultado. Você vai entender como funciona e você vai colocar isso em prática na sua vida. Eu fiz esse desenho porque eu aprendo muito de forma visual. Visualizando, às vezes eu aprendo mais do que lendo. Então por isso que eu gosto de desenhos. O seguinte, então aqui está você, deixa eu pegar uma outra caneta aqui. Aqui está você no presente, aqui é o seu passado, aqui é o seu futuro.
Você está no presente. Esse é você. Se a vida está feliz, se a vida está triste, você está aqui, vivo, ok? De repente você tem a ideia, você tem um sonho de ter uma casa própria. Aí você pensa, eu gostaria de ter uma casa própria, mas como eu devo fazer? Normalmente a gente fala assim, fica pensando e falando, gostaria de ter uma casa. Tem um probleminha que a gente acaba colocando os empecilhos logo depois que a gente fala dos nossos sonhos, dos nossos desejos. Mas o de juros é tão caro, as casas são tão caras, precisa ter muito dinheiro para dar de entrada, eu não sei se eu consigo comprovar a renda para poder fazer um financiamento. Mas enfim, você pensou, eu gostaria de ter uma casa. Normalmente quando a gente fala o que a gente quer, a nossa mente vai trabalhar para criar a imagem em relação ao que você falou. Gostaria de ter uma casa, gostaria de ter um carro, gostaria de ter um namorado, uma namorada, gostaria de cuidar da minha vida. Tá aqui, você fala, a palavra ela vai trabalhar para gerar um pensamento sobre o que você está falando. Obviamente que se você está falando de casa, você vai pensar em casa. Não tem como falar de casa e pensar em elefante, é impossível. A não ser se a sua cabeça não está batendo muito bem aí. Eu sei que esse não é o caso. Mas se você falar a palavra casa, você vai pensar numa casa. E você vai começar a pensar como poderia ser a sua casa. Se seria uma casa bacana, o que teria dentro dessa casa, o que seria, quantos móveis você teria, quantos quartos você teria, que tipo de decoração você faria. A sua mente vai trabalhar conforme a palavra que você solta da sua boca, ok? Você criou um pensamento em relação a isso. Mas o pensamento só existe se você colocar um sentimento. Então, todo pensamento necessita de um sentimento. Como você vai fazer em relação a isso? Você tem uma casa na sua mente que você falou que gostaria de ter, mas ela não é física ainda. Para que este pensamento ganhe vida, você precisa colocar sentimentos. Mas lembra que eu te disse que você precisa aprender a dominar os seus sentimentos? Preste bem atenção nisso. Escolha os sentimentos que você vai colocar sobre o seu pensamento, independente do que a sua mente vai te dizer. Você está louco? Você não tem nem dinheiro para comprar casa. Você mora aí numa casa de favor, paga aluguel, seu trabalho, você recebe pouco salário por mês. Como é que você vai comprar uma casa? Seu nome está até sujo, como é que você vai comprar uma casa? A mente vai trabalhar para te derrubar, mas você precisa ter pulso firme. Pulso firme mesmo e colocar o sentimento que você deseja sobre aquela imagem. Isso dura frações de segundo, então você precisa ser rápido nisso, hein? Vamos lá. Pensei na casa, vamos colocar um sentimento de satisfação, prazer, gratidão, orgulho, paz, poder, realização, missão cumprida. Ótimos sentimentos para você colocar sobre a sua imagem, aquilo que você está desejando. Certo? Eu desejo ter uma casa, eu queria que minha casa tivesse um mezanino, uma garagem com uns 5, 6 carros, tivesse uma piscina no fundo, aquele gramado lindo, maravilhoso, e eu sinto prazer nisso, eu sinto satisfação nisso, eu sinto prazer, gratidão, orgulho, eu sinto paz, agora eu tenho a minha casa própria, ninguém vai ficar enchendo o saco, eu estou na minha própria casa, eu me sinto empoderado, eu tenho o sentimento de realização e o de missão cumprida. Você precisa falar novamente. Eu me sinto bem, eu tenho a minha casa, eu me sinto realizado, eu me sinto em paz. Induza os seus sentimentos sobre os seus pensamentos. Porque uma vez que você formar esse trio aqui, ó, palavra, pensamento e sentimento, eles vão gerar um código de identificação, um ID, um código de identificação. Diego, o que é esse código de identificação? É esta informação aqui que vai ser enviada lá na conexão. Eu fiz até o desenho de uma nave aqui. Essa nave vai viajar, não importa o caminho que ela faça, e vai lá até onde mora o seu sonho. Lembra que eu te disse que ele está te esperando em algum lugar? Pois é, o seu sonho está te esperando aqui em algum lugar. E olha, interessante, ele está com a torre dele levantada, te dando um sinal. Ó, eu estou aqui, viu? Se quiser me encontrar, eu estou aqui, vem cá. É assim que funciona. Você acha que o dinheiro está fugindo de você? Pelo contrário, o dinheiro está querendo se encontrar com você. Só que quando ele chega e ele se encontra com você aqui desta forma, quando a navezinha chega lá no seu sonho, eles precisam se entender. Porque se eles não se entenderem, o dinheiro vai falar assim, olha, pede para ele dar uma melhoradinha e voltar aqui, porque eu vou estar aqui esperando. Ou a própria casa também. Olha, eu estou vendo que ele quer uma casa, mas ele precisa dar uma ajustada em algumas coisas e voltar aqui, porque eu vou estar disponível para poder me entregar para ele.
É assim que os seus sonhos funcionam. São motivos para você cuidar da sua vida. Entende? Tudo isso daqui, olha, é coisas que você deve fazer. O seu vizinho não vai fazer, o seu pai não vai fazer por você, a sua mãe não vai fazer por você. Isso é uma coisa que eu e você devemos fazer por nós mesmos. Se eu não fizer isso por mim, ninguém neste mundo vai fazer. Eu vou até dizer um negócio que pode até chocar muito religioso. Nem Deus vai fazer por você o que você deve fazer. É por isso que você tem que cuidar da sua vida. E sua vida depende de conhecer isso daqui para ser transformada. Você quer mudar de vida? Você tem motivos para mudar de vida. Você tem os poderes que você pode colocar em prática, em ação e começar a viver os seus sonhos de uma vez por todas. A navezinha que tem a informação do que você deseja vai viajar até onde está o seu sonho, lá no mundo dos seus sonhos. Quando eles se encontrarem, como eu disse, isso daqui é a conexão, é o poder da conexão. Quando eles se encontrarem lá, o seu sonho vai dizer, e aí? Como é que ela está? Eu posso ir ou como é que ele está? Eu posso me entregar a ele ou não posso me entregar a ele? Se o seu sonho disser, ok, eu vou me entregar a ele, eu vou me comunicar com ele, vai acontecer o quê? O resultado. O que é o resultado? Eu fiz até um desenho aqui de uma escritura de uma casa. Exatamente. Quando você tiver uma escritura de uma casa no seu nome, ela é sua. Você sabe disso muito bem. Mas, você sabia que você pode ter a escritura da casa no seu nome ainda de forma invisível? É assim que funciona. Porque tudo isso aqui acontece primeiramente dentro da sua mente. Ah, Diego, mas isso parece tanta balela. Você precisa estudar física quântica. Você vai perceber que a ciência já está se aprofundando muito mais além do que você imagina dentro do poder da mente. Só que nem sempre é te contado isso, nem sempre é contado para a população, para a grande massa. Por quê? Porque se ela descobrir isso daqui, ela vai se transformar numa pessoa livre. Ela vai sair debaixo do domínio. E é assim, você quer continuar preso aí na sua vida, nessa vida que você está levando? Vai, posso até dizer que é uma vida comum, porque talvez você se sente assim, vivendo uma vida comum, é de casa para o trabalho, do trabalho para casa, para algumas mulheres ainda chega em casa, e comida, e lavar roupa, vai dormir tarde, acordar cedo, tem marido que chega esgotado, o trabalho está enlouquecendo ele, aí chega no final do mês, não tem dinheiro, e já passou 1, 2, 3, 5 meses, 2 anos, 3 anos, 10 anos, e a vida não muda. Por que que a vida não muda? Porque você não tem a informação correta para você transformar a sua vida. Existe um versículo bíblico que diz assim, Deus disse, o meu povo erra por falta de conhecimento. E eu estou te dando o conhecimento 100% aqui. Então, se você está anotando, guarde essa anotação. Um dia você vai me agradecer por tudo isso que você está aprendendo aqui. 5 motivos. Você pode falar o que você quer, você pode pensar o que você quer, você pode sentir o que você quer. Quando você juntar esses 3 aqui, você vai gerar um código de identificação que vai de encontro aos seus sonhos. E quando eles se encontrarem lá e o seu sonho disser, ok, eu vou lá com ele, acabou. Ele é seu. E eu fiz aqui até uma linha do tempo, passado, presente e futuro. Por quê? Quando isso aqui acontecer, isso vai entrar na esteira do tempo, na sua esteira do tempo. Lembra que eu te disse? Tudo isso aqui aconteceu dentro da mente, no mundo espiritual, que o acesso está aqui dentro. Tudo isso aconteceu lá. Lançou lá no seu futuro. Uma hora você vai chegar até ele aqui, que pode ser um dia, 2 dias, pode ser uma semana, um mês, 1 ano, 2 anos, 10 anos. Pode ser minutos, pode ser segundos, isso pode acontecer. Esse tempo não tem como a gente controlar. Esse está 100% na mão de Deus. Mas isso daqui, olha, depende de mim e depende de você. São os motivos que você tem para cuidar da sua vida. Então, pense nisso que eu estou te dizendo. Não se auto-abandone. Não ache que você vai viver assim até você morrer. Vai envelhecer com essa mesma vida que você está tendo. Isso só vai acontecer se você continuar fazendo as mesmas coisas. Mas se você quer transformação na sua vida, se você quer transformação na sua casa, na sua família, se você quer que o seu marido se transforme, se você quer que a sua esposa se transforme, que os seus filhos se transformem, que tudo, absolutamente tudo, nada está fora disso, se transforme, aprenda isso. Olha, use o poder da palavra, pensamento, sentimento, conexão e resultado. Eu garanto para você, isso eu posso dizer 100%, porque eu experimento isso na minha vida todo dia, que as coisas irão mudar.
ok? Essa foi a nossa live de hoje. Muito obrigado por você ter estado até aqui. Compartilhe com as pessoas. Eu vou disponibilizar a live no meu Instagram, no meu Facebook e no meu YouTube também. Sim, eu tenho um canal novo no YouTube, estou começando com ele agora. Você pode pesquisar lá, eu sou o Diego Ramos, e você vai ter a live de hoje, é a live da semana passada, tá bom? Um forte abraço para vocês aí, fiquem com Deus e boa noite. Tchau!